Muito bem, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença de Deus, lembrando que hoje nós estamos na 12ª semana do nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. O mesmo Deus que reconstrói uma cidade, reconstrói a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Entendeu? Então, nós falamos no vídeo anterior que as pessoas, elas olham muito para o profeta, para o pregador, para as atitudes que ele tem, e elas esquecem de se atentar na palavra de Deus. Por quê? Porque o principal que nós devemos nos atentar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosíssima. Ela tem o poder para mudar a sua história, a sua família, a sua vida em um todo. Só que para isso você tem que obedecer ela. E se você não se atenta à palavra de Deus, dificilmente você vai conseguir obedecê-la, porque você não sabe o que está acontecendo. Vamos supor um exemplo. Eu fiquei magoado porque o pastor falou aquilo comigo, eu fiquei magoado porque aconteceu aquela situação, inventaram uma mentira, isso e etc. Se você se atentar para essas coisas, você vai deixar de se atentar para o principal, que é o quê? Que é a palavra de Deus. E nós falamos isso no vídeo anterior. Você pode ver aí o vídeo anterior. Ontem nós não fizemos a oração, ontem, aqui no vídeo, por motivos técnicos, mas hoje nós estamos fazendo, e a próxima semana será a 13ª semana das 52 semanas do nosso propósito de fé. Pode ter certeza que Deus vai fazer coisas grandes e maiores na sua vida. Então, gostaria que você compartilhasse essa oração com o maior número de pessoas que você conhece. Que você conhece pessoas que estão sofrendo com vício, depressão, problemas antigos. Você conhece a pessoa há anos e a vida dela não muda, está estagnada, está parada. Envie essa oração para ela, para que ela possa entender o propósito de Deus na vida dela. Sim, entender o propósito de Deus na vida dela. Porque haja vista que Deus, ele cria situações para nos aproximar a Ele. Ele cria situações para nos aproximar a Ele. E se a pessoa não entender de fato o que está acontecendo, ela vai ficar dispersa. Mas quando ela passa a entender o propósito de Deus, aí é diferente. Aí ela entra, como muitos falam, na corrida. Porque tem muitos que ainda não estão na corrida. Mas quando a pessoa começa a entender o propósito de Deus, ela entra na corrida. Aí, meu amigo, entrou na corrida, já era. Aí, só te tira se você quiser. Então, o que nós vamos falar hoje aqui? Você percebeu que a pessoa, muitas das vezes as pessoas, elas não querem ir à igreja, buscar a Deus, ter um compromisso com Deus. Por quê? Porque elas não querem abandonar a vida errada. Elas não querem abandonar a vida passada. E o fato de elas não quererem abandonar essa vida passada é o que impede elas de se achegar até a Deus. Você se lembra que nós falamos muito com respeito ao sacrifício, ao altar de bronze, que representa o sacrifício, ao altar do holocausto, que é o sacrifício, que nós falamos que quando Salomão ele herdou o reino, o que ele fez? Seu irmão havia roubado tudo e ele tinha ali 1000 bois. Esses 1000 bois serviriam o quê? Para arar a terra. Esses 1000 bois para ele seriam pé na roda. Só que ele preferiu sacrificar esses 1000 bois do que usá-los para si. Então,
Nós falamos muito a respeito do altar de bronze, altar do holocausto e sacrifício, porque eu entendo que o sacrifício pode abreviar a reconstrução de Deus na sua vida. Eu acredito muito nisso. Então, o que acontece? O que acontece? A pessoa que ela não tem fé para sacrificar as vontades, as cobiças, as amizades, a vida errada, o pecado, a pessoa que não tem fé para sacrificar tudo isso, dificilmente ela vai conseguir se achegar a Deus. Por quê? Porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, a pessoa tem que sacrificar, ela tem que abrir mão. Ela tem que abrir mão. Não tem como você entrar no reino de Deus com a sua vida passada, não. Você tem que deixar a sua vida passada para trás. E quando eu falo isso, eu falo com você, obreiro, evangelista, você pastor, bispo, você que se encontra afastado, você que já fez muito lá atrás, e você hoje, você fala assim, eu fiz tanto e olha onde que eu estou. Eu fiz muito e olha onde que eu estou. Você tem que deixar esses traumas, se lá atrás te castigaram com açoites, com escorpiões, se te perseguiram, se quebraram suas pernas, você não tem que ficar se remoendo por isso. Você tem que deixar o teu passado para trás. Porque o propósito de Deus é maravilhoso na vida de todas as pessoas, mas quando elas obedecem. E como que eu mostro que eu obedeço, Rodrigo? Quando eu abro mão do que tiver que abrir para permanecer salvo, para entrar no reino de Deus. Eu abro mão do que tiver que abrir. Se tem que ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, eu vou ser fiel. Se eu tenho que sacrificar aquilo que Deus me pede, pode ser algo monetário, ou pode ser uma amizade, um trabalho, um relacionamento. Eu não sei, você sabe. Eu tenho que sacrificar, por quê? Porque está escrito que buscai primeiro o reino dos céus e as coisas demais lhe serão acrescentadas. Então, se você ficar olhando para trás pelo que passou, pelo que você tem, se você não entender que Deus pode te dar algo muito melhor do que o que você tinha, meu amigo, aí você está enrolado, você está perdido, entendeu? Você está perdido. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que você se encontre com Deus. Nós queremos que você entre no reino de Deus. Mas não tem como entrar no reino de Deus carregando a vida velha. Não tem como. Não tem como você receber o Espírito Santo carregando a vida velha. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão do que tiver que abrir para ter a presença de Deus. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Entendeu? O teu pecado, o teu passado, ele não pode entrar na presença de Deus. Ele tem que ficar lá atrás. Ele tem que ficar lá fora. Rodrigo, mas eu uso brinco, mas eu uso saia curta, mas eu tenho tatuagem. Não estou falando isso. Eu estou falando a sua vida errada. Aquilo que te afasta de Deus, você tem que deixar lá fora. Você não pode entrar na presença de Deus do jeito que você quer. Você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a vida errada, para que o Espírito Santo de Deus ele entre dentro de você e mude a tua história, para que você permaneça na fé. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você já não vai querer mais orar, vai chegar um momento que você já não vai querer mais ficar na presença de Deus. É aí que o Espírito Santo ele vai e se manifesta. Entendeu?
É aí que o Espírito Santo vai e se manifesta. Por isso nós falamos tanto a respeito do Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus dentro dela, ela deixa de ser uma pessoa natural e passa a ser uma pessoa sobrenatural. Sobrenatural. Porque ela age além das forças dela. Hoje eu não quero orar, mas o Espírito de Deus que habita dentro de mim, ele faz eu orar. Ele me dá força para eu orar. Ele me anima. Ele mostra que ele está dentro de mim. Ah, hoje eu não quero fazer a obra de Deus, estou cansado, não quero falar de Deus, não quero nada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem com aquela paz, com aquele aliento, e te acalma. Aí você respira e faz o que tem que ser feito. Ah, hoje eu não quero nem levantar da cama. Estou cansada, trabalhei muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te levanta. Por isso que nós falamos a necessidade da pessoa ter o Espírito Santo. Mas não tem como. Você beberia água em um copo sujo? De forma alguma. Eu também não. Muito menos o Espírito Santo iria habitar em alguém que está com a vida suja, que está com a vida velha, que se encontra nessas condições. Ah, Rodrigo, mas eu recebi o Espírito Santo, por exemplo, eu não vou errar, não vou falhar, não vou pecar, eu vou ser uma pessoa, um super crente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o pecado, a vida errada, já não vai fazer parte mais da sua vida. Pode acontecer uma situação? Pode, ninguém é perfeito. Mas você não vai permanecer nessa situação. Por quê? Porque quem é luz não habita em trevas. Não habita em trevas. Não tem como a pessoa ser luz e andar em trevas. Ou você tem o Espírito de Deus ou você não tem. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem. Não existe essa ideia de a pessoa ter o Espírito Santo e viver uma vida no pecado, no erro, na falha, na criminalidade, na prostituição. Não existe essa ideia. Não existe. Se você conhece uma pessoa assim, ou ela perdeu o Espírito Santo, ela se afastou, ela está perdida, está aí no mundo afora, ou ela não tem o Espírito de Deus, nunca teve uma experiência com Deus de fato. Então, é isso que nós falamos. Agora vamos aqui no versículo 2. Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Por quê? Porque o pecado, ele tem o poder, o pecado, a vida errada, ele tem o poder de te amaldiçoar. A pessoa, quando ela é infiel a Deus no dízimo, nas ofertas, quando Deus ele pede algo para ela e ela não sacrifica, ela sofre. Sofre por quê? Porque Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Então, se ele deixou essas ordenanças, é para que nós venhamos cumpri-las, não para que nós venhamos descumpri-las. Se ele me pediu algo, eu tenho que dar. Se eu não der aquilo que ele me pediu, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. Por quê? Porque ele está me pedindo isso, não é para me tirar, é para me dar algo muito melhor. Aquilo já vai ser passado no meu propósito. É porque ele quer dar algo melhor para mim. E assim sucessivamente. O altar não deve nada a ninguém. Assim como Deus não deve nada a ninguém, você também não pode dever nada a ninguém. Você também não pode ter registros com respeito à sua fé, com respeito à sua vida espiritual. Por quê? Porque o pecado, a vida errada, tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus, amaldiçoa a sua vida. Amaldiçoa você. Você é uma pessoa da fé, uma pessoa que pode fazer tudo muito maravilhoso. Mas o fato de você viver uma vida errada, uma vida no pecado, te afasta de Deus, te afasta da misericórdia, do processo, de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.
se afasta. Por quê? Porque você fecha a porta. O Senhor Jesus, Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai bater. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Mas se você não abrir, se você fizer, ficar com o coração duro, falar, não, eu quero viver nessa vida, é isso que eu escolhi, eu estou sofrendo, mas o problema é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, infelizmente, a gente não vai conseguir te ajudar. Mas se você é uma pessoa que entende que essa palavra é para você, que você tem que mudar, que você tem que deixar a vida errada para trás, que você tem que deixar o que passou para trás, que Deus quer fazer coisas grandes e maiores através da sua vida, você vai ver. Ainda hoje, Deus ele vai entrar e vai mudar a sua história. Aí vamos seguir aqui, ó. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, quando a pessoa ela muda de vida, quando a pessoa ela muda de atitude, Deus transforma a maldição em bênção. Quando ela deixa a vida errada no passado, quando ela não entra na presença de Deus com a vida errada, até porque não tem como você entrar na presença de Deus com a vida passada, com a vida errada. E como eu falo igreja, eu não falo igreja, entrar no culto, eu não estou falando isso. Eu estou falando acessar as bênçãos, a misericórdia, a salvação, não tem como. Ou você entra no reino de Deus, deixando a vida errada para trás, ou infelizmente você vai até entrar dentro da igreja, você vai até ser um membro, um pastor, um obreiro, um evangelista, mas você não vai ter o reino de Deus dentro de você. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora nesse exato momento. Ah, meu Pai, eu tenho certeza que essa palavra foi para cada uma dessas pessoas. Então, meu Pai, renova ela. Se existe alguém aqui perdido, afastado, se existe alguém aqui, meu Pai, que estava com a vida totalmente destruída por um erro, por uma falha, meu Deus, que o Senhor venha repreender agora todas as forças do inferno que estavam tentando destruir a vida dessa pessoa. E que a partir de hoje ela tenha uma vida de vitória, uma vida de sucesso, para a honra e glória do teu santo nome. E você que estava sendo infiel a Deus no dízimo, nas ofertas, quando Deus te pedia algo, você negava, faz um voto, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma. E da mesma forma que você se lança para Deus, Deus ele se lança para você. Da mesma forma que você passa a devolver a Deus os seus dízimos, as suas ofertas, Deus ele vai te devolver uma vida nova na presença dele, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então, seja livre e vida nova, vida que segue. Que passou, passou, ó, ficou lá para trás, joga no mar do esquecimento e vida que segue. E vida que segue, tá bom? Deus abençoe. Até segunda-feira. Segunda-feira nós estaremos na 13ª semana e eu vou deixar na descrição do vídeo as contas da igreja. Eu vou deixar também, além das contas, o WhatsApp. A dona Ana está sempre online para que você possa perguntar, para que ela possa te atender também, para que você possa mandar o comprovante do seu dízimo, da sua oferta, do seu sacrifício, daquilo que Deus te pede. Tá bom? Deus abençoe.